Ser psicólogo não começou quando eu peguei meu diploma, começou muito antes disso. E hoje eu quero usar esse primeiro vídeo para contar um pouco da minha trajetória, das dificuldades que eu enfrentei construindo esse meu consultório e dos desafios que existem por trás da profissão e até falar brevemente também dos ganhos, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Ao longo do vídeo pode ser que ajude tanto quem quer ser psicólogo também, de atuar como psicólogo, porém, não nesse, mas em outros vídeos pretendo falar um pouco mais sobre transtornos mentais, de uma forma mais didática, assuntos que envolvam um pouco mais de psicologia, né? Vamos lá. Meu nome é William, sou psicólogo comportamental clínico e vamos começar primeiro de onde surgiu essa ideia, né, de ser psicólogo. Resumidamente, eu acho que foi a dúvida, principalmente a dúvida na adolescência. Quando eu era criança, eu perguntava bastante coisa, mas eu nunca acreditava que eu tinha a resposta completa. This is Elon Musk. Eu não era do tipo que me contentava com respostas simples, eu sempre queria saber além. Por que os meninos têm comportamentos agressivos? Por que as meninas têm comportamentos passivos? Por que as pessoas interagem de um certo jeito em determinado momento? No fim das contas, a pergunta que era muito próxima era de mais ou menos o que motiva as pessoas a fazerem o que fazem. Dessa última pergunta, as respostas sempre envolviam uma questão moral. E, sinceramente, isso nunca me saciava. Eu sempre buscava entender de uma forma mais lógica, como, por exemplo, por que as pessoas não cometem furto? Geralmente, eu escutaria que a pessoa não vai roubar para ela não ir presa ou não ir para o inferno. Hoje, como psicólogo comportamental, digo que você não rouba dependendo do seu nível de necessidade e de consciência de risco. Claro, existem outras questões multifatoriais, mas essas duas são as que considero as principais razões depois de tempos estudando um assunto. E isso não tem nada a ver com uma moral universal, né? Eu acredito que, com toda certeza, que com o ambiente certo é possível fazer qualquer pessoa uma pessoa muito ruim. E é esse tipo de coisa que me fascina até hoje. Esse instinto humano de mudar sem depender tanto de moral ou regras. O ser humano ele é altamente manipulável dependendo das suas condições. E essa parte que falei sobre não roubar porque você não precisa ou é consciente das consequências é apenas uma fração mínima do que podemos extrair da resposta, né, de por que as pessoas roubam. Ou seja, existem mais alternativas além do que eu falei. E esse meu jeito se iniciou lá nos 16 até os 18 anos, essa busca de entender o comportamento humano. Eu também estudei sobre evolução, sociedade, religião principalmente, comportamento humano que estava envolvido com a psicologia, mas tinha algo que eu queria universalizar, sabe? Uma regra que vale para todo mundo, para entender como um todo. Eu queria uma teoria que buscasse um pouco disso. E foi aí que surgiu uma luz no fim do túnel, chamada de análise do comportamento. Mas o que é a análise do comportamento? Eu vou explicar de uma forma simples. A análise do comportamento, ela se importa com o seu ambiente, cultura e a sua história de vida. Na parte do ambiente, que é aonde você está sendo criado, eu vou tentar dar um exemplo melhor. É certo dizer para uma pessoa que mora na região do Nordeste que ela precisa ser mais proativa, sair mais, sendo que a área do Nordeste por si só é muito caloroso, né, e acaba desgastando mais as pessoas? Isso é uma pergunta retórica, não precisa nem responder. Na parte da cultura, se você nasce em Israel, as chances de você ser judeu são extremamente altas. E você, querendo ou não, religião faz toda a diferença na cultura. É por isso que você, que é brasileiro, acredita em Deus e não cultua uma vaca, a não ser quando é churrasco, aí a coisa é diferente.
E por último, acredito até que seja o mais importante, que é a sua história de vida, sua visão de mundo do que é certo e o que é errado para você, coisas que somente você entende. A gente pega essas 3 coisas e focamos nas suas ações, o que você faz ou fez em determinados lugares, o que move você e também o que te paralisa. Algumas pessoas acabam pensando que a gente não se importa com o que a pessoa pensa, mas tudo bem, né? Quem é que nasceu sabendo de tudo? A gente se importa sim com a mente, tá? Porém, a gente, analista do comportamento, entendemos que para executarmos algo, não dependemos do pensamento da mente. A gente precisa de experiência. Concorda comigo que para adquirir experiência em algo, precisamos executar de forma consecutiva e ter as condições físicas necessárias para a execução do comportamento almejado? Ficou meio científico, né? Mas eu vou tentar explicar de uma forma ainda mais simples. Vou tentar um exemplo. Vamos lá. Você quer andar de bicicleta, mas não sabe andar. Logo, você precisa tentar várias vezes. Você não vai pensar em andar e vai conseguir. Você precisa ter a adequação física mínima, que é ter as pernas e praticar. Gente, presta muita atenção. Não ignoramos a mente como adaptadora. A gente se adapta graças ao cérebro. Ponto. Mas a gente ignora a mente como coordenadora. Eu estou pensando e vai acontecer do jeito que eu penso. Se fosse assim, todo mundo estaria com alta performance em tudo. O planeta dos atletas, né? Só pensar que dá certo. Bom, meio que, basicamente, para você emitir um comportamento, você precisa treinar ele. Só que esse treinar também é bastante delicado. A gente precisa entender o que é possível para a pessoa e, basicamente, trabalhar com o que ela tem e o que ela aprendeu. E aproveitando o gancho, essa parte do cuidado, dessa delicadeza, dessa engenharia toda em ter que ir com calma para tratar alguém, né, foi que me chamou muita atenção. Sempre fui uma pessoa muito observadora. Um professor meu me disse que algo que eu me perguntei no dia de um casamento. Isso foi antes de eu entrar na faculdade, essa coisa que o professor falou. Eu estava no casamento e na hora que a noiva entrou, eu olhei brevemente para ela e para a reação das pessoas em volta, olhei mais para as pessoas que estavam observando, me perguntei se aquilo era coisa de psicólogo. E a frase do professor era: você identifica um psicólogo no casamento quando ele olha para as pessoas e não para a noiva. Foi quando ele disse isso que eu retomei o que eu tinha feito e confesso que isso me deu um gás para ser um ótimo psicólogo. Bom, como tudo tem um início, vou contar como foi que comecei os estudos e tive um consultório. Eu trabalhei por um tempo e, através do trabalho, eu pude pagar a minha faculdade, com a ajuda dos meus pais também. Terminei a faculdade e fui para pós-graduação em análise comportamental clínica. Na faculdade, eu já tinha gente para atender, porém, sem o CRP eu não poderia atender, né? Aí eu peguei a carteirinha, atendi meu primeiro paciente, isso foi 1 semana depois que peguei a minha carteirinha. Dali em diante foi aumentando de paciente até que decidi abrir um consultório. Depois vou fazer um vídeo de tour um pouco mais detalhado, né? Tem coisa aí que vale uma grana e eu paguei muito barato. Acho que as dicas vão ajudar quem quer ter o seu consultório futuramente. Bom, eu quis ir para um consultório porque atendi em casa e volta e meia tinha coisas que me incomodavam, coisas que me deixavam muito à vontade para atender, só que não era bem do jeito que eu queria. Então eu decidi ter o meu cantinho. Fui atrás dos móveis, pintura, todo o design foi friamente calculado, até essas esculturas que vocês estão vendo, esses quadros. Sou artista, tá? Eu pretendo conciliar meu trabalho futuramente com a arte, eu gosto bastante disso. E vamos lá. E assim, pessoal, também preciso de ajuda para tudo isso, né? Por isso que tem os amigos que me ajudaram nessa reforma, principalmente nesse bendito painel ripado
até esse daqui que vocês estão vendo atrás de mim. E o que me motivou a construir esse painel foi o preço, né? Pelo amor de Deus, estava muito caro. Olha aí, esse aí sou eu, ó, o meu corpo atlético, aí, bem bonitão. Não sei se vocês sabem, mas eu sou lutador, beleza? Eu costumo lutar muito contra a fome. Não, brincadeira, quero pesar o clima não, é sério. Eu tenho 1,90 m e peso 40 quilos. Não, agora é sério, agora eu parei. Vamos lá. Nesse momento a gente está fazendo esse painel ripado aí. Depois eu vou fazer um vídeo de evolução mais detalhado. Tem muita história por trás disso aí, muito problema. Tudo feito, tudo bonitinho, mas e agora? Como foi atender presencial? Quais os problemas de se ter um consultório? Gente, por incrível que pareça, foi mais tranquilo do que eu pensei em atender de forma presencial. Uma coisa que eu falo para todos os amigos que querem ser psicólogos, psicólogos novos, cara, vocês precisam ter jogo de cintura. Precisa estudar, precisa praticar a teoria, pegar confiança no que você está fazendo primeiramente. A outra pessoa não é boba, ela sabe quando você é novato, vai saber quando você está nervoso. O ideal é saber minimamente conversar. E quando eu falo de saber conversar, não é achar que tem que estar num pedestal, uma fala toda formal, né? É entender que você está ali na mesma linha que ele, de igual para igual. Ambos podem errar e, assim, sem vínculo com o paciente é sem progresso, pode ter certeza. Se o paciente não for com a sua cara, não tem evolução, tá? Por mais que você insista, tá bom? Se não tiver esse vínculo, não tem evolução. E dos problemas que, mesmo que você seja um bom psicólogo, você vai enfrentar, são de pessoas só querendo saber de valor, gente que não paga, assédio, pechincha. Esse até que eu não ligo tanto, porque realmente, às vezes, a pessoa gosta tanto de você, mas ela não tem dinheiro para cobrir aquilo tudo, né, que você pede. E nesse sentido, eu acho que é legal ficar aberto a negociações. Agora, voltando para os problemas, tá? Pessoas muito ignorantes, mas na maioria das vezes, essa pessoa ela só está frustrada. E assim, se você não está disposto a aguardar a sua resposta e querer responder com ignorância também, eu acredito, tá, que dificilmente você vai ser um bom psicólogo. Em sessão, a coisa mais importante, pessoal, é o psicólogo se controlar com o que ele quer falar, por mais que te machuque. Claro, eu não falo que você precisa ser omisso com desrespeito, mas pensar um pouco melhor se aquele é o momento ideal para se falar do que você sentiu. Uma coisa que funciona muito é ao final da sessão você falar sobre esse possível desrespeito com o seu paciente ou entrevistado. Bom, agora falando sobre a parte financeira, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, quanto que um psicólogo pode ganhar. Primeiramente, pessoal, uma notícia decepcionante, isso é super relativo, tá? Porque literalmente depende da pessoa, do quanto você investe em você. Eu falo de questões até íntimas, como o saber conversar, se posicionar para não ficar formal demais e nem informal demais, como eu disse anteriormente. A grande maioria dos meus pacientes que trocaram de psicólogo foi porque o profissional era muito engessado, sabe? Não conversava de forma natural, era muito rígido. E bom, vou contar meu salário no começo, que eu comecei ganhando bem pouco, em torno de 1.200, né? Hoje ganho um salário que dá para manter o aluguel, energia, dá para viver bem, mas é possível com certeza fazer mais, tá? De forma saudável, você chega nos 3 a 4 mil, né? De forma mais arriscada, chega aí uns 6 a 8 mil. Se bobear, você faz uns 10 mil no mês, porém, chega a ser insano o tanto que você precisa trabalhar. Lembrando que a gente fica analisando e isso causa um grande desgaste mental. Você vai viver trabalhando, esquece fim de semana, esquece tudo, se você quiser atingir esse valor. Só que aí tem o pulo do gato. Se você quer ter muitos clientes, pode ter certeza que seu trabalho vai começar a decair. E, assim, o que eu costumo atender, no máximo 5 pessoas por dia. Pode não parecer muito, mas você vai ver que é muito quando você se dedica de verdade. Quer fazer um trabalho porco, vai em frente, tudo de ruim para você, tá? Inclusive, já me abre um leque de um vídeo novo de como identificar um psicólogo ruim, né?
Bom, galera, esse foi meu primeiro vídeo. Espero que tenham gostado de alguma forma aí. Se inscreve aí, futuramente vou trazer mais vídeos que acredito que possam ajudar você sobre essa questão, né, de saúde mental, o que um psicólogo faz, o que é ansiedade, depressão e por aí vai. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até mais, pessoal!